Tudo bom, pessoal? Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre impactos socioambientais na Ásia, Europa e Oceania. É bom compreender que os impactos ambientais ou socioambientais são alterações sofridas pelo meio ambiente e que foram provocadas por determinadas ações ou atividades impactando sobre a qualidade de vida, a saúde humana, a economia e modifica também o meio ambiente e os ambientes construídos. O nosso tema de hoje que nós iremos trabalhar é impactos socioambientais na Ásia, Europa e Oceania. E o primeiro deles nós vamos focar é o acidente nuclear de Chernobyl. Chernobyl é essa cidadezinha localizada na Ucrânia, próximo da capital Kiev. Aqui mostra o local da explosão do reator de Chernobyl e a onda propagada pela radiação. A Ucrânia faz aí a fronteira com a Rússia, Belarus, Polônia, Romênia e Moldávia, e aqui com o Mar Negro. O acidente nuclear de Chernobyl foi considerado o maior acidente nuclear da história mundial. Esse acidente foi um marco na conscientização acerca dos impactos ambientais, acerca dos impactos causados pela ação humana ou pelas atividades humanas sobre o meio ambiente global. A explosão do reator de Chernobyl causou uma nuvem de radiação que praticamente cobriu toda a Europa, como nós podemos observar aqui. Essa área mais próxima da cidade de Chernobyl, na Ucrânia, se observa que está mais escuro. Essa área, claro, a intensidade da radiação é muito alta. E foi, conforme a gente afasta daqui, a intensidade da radiação ela é menor. Então, ou seja, a Europa e parte da Ásia foi, de certa forma, atingido com maior ou menor intensidade com a radiação liberada pela explosão do reator. A cidade de Chernobyl, até hoje, ela é uma cidade abandonada, conforme nós podemos visualizar na imagem aqui que mostra os dois momentos, ó, o antes e o depois. A cidade com a sua rotina normal antes do acidente e depois do acidente, como está hoje. Ó. Outro impacto socioambiental de grande magnitude, nós podemos citar o que ocorreu no Mar de Aral. O Mar de Aral é esse lago aqui. Ó. Ele se localiza numa região entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. Esse lago ele recebe água de dois rios. O rio Syrdarya, que deságua ao norte do lago, e ao sul ele recebe água aqui, ó, do Amudarya, dois rios que desaguam no Mar de Aral. Durante o período em que a União Soviética dominou essa região aí, em que o Uzbequistão e o Cazaquistão eram satélites da União Soviética, a União Soviética desenvolveu um projeto para a exploração das águas do Mar de Aral. Plantação de algodão foi desenvolvida próximo do Mar de Aral, onde as águas do mar foi canalizada e o dos rios também, tanto do Amudarya quanto do Syrdarya, foi desviada para atender ao projeto de irrigação. A questão é, a quantidade de água que o rio desaguava no mar diminuiu por causa desses projetos que foram implantados à margem dos rios. E o resultado é isso aqui. Ó. Nós podemos observar que houve uma redução gradativa do volume de água do mar. Ou seja, a quantidade de água agora que passou a chegar no lago é inferior àquela que chegava antes, porque a grande quantidade foi desviada para uso no projeto de irrigação. A quantidade então de água que o lago passou a perder através do processo de evaporação passou a ser maior do que aquela que ele recebe agora do volume de água chegado pelo rio Amudarya e Syrdarya. O resultado foi a diminuição gradativa do lago, como nós podemos observar aí. Nessa região, conhecida como a última fronteira econômica da Terra, vem ocorrendo um dos graves problemas socioambientais do planeta. Um causado pelo chamado aquecimento global, que vem diminuindo a banquisa, ou seja, vem permitindo os países fronteiriços aí a explorar essa região por causa do seu potencial energético que ele possui. Essa área fronteiriça que envolve países como Rússia, Estados Unidos, Canadá,
e Dinamarca, também a Finlândia. Se a gente observar aqui na legenda, ó, várias bases militares estão circundando essa região aí. Ó. A Rússia é o primeiro país do mundo a partir para a militarização do Ártico, ou seja, ela parte em duas frentes: ocupação econômica, explorando os recursos energéticos e também na expansão militar na direção do norte, na região do Ártico, até mesmo como uma forma de manter o seu domínio nessa região aí. E aí acaba batendo de frente com interesses norte-americanos, né, como canadenses e estadunidenses, como também alguns europeus aí, como o caso da Dinamarca, da Finlândia e também com outros que nem pertencem a esse continente aí, que estão bem distantes, mas que têm interesse e já fazem exploração aí, que é também a China. Aqui nós podemos visualizar essas áreas mais escuras aqui, ó, são as áreas com maior probabilidade de encontrar petróleo. Corresponde 100% de chance de encontrar petróleo. Nas áreas, conforme vai diminuindo a tonalidade, diminui a capacidade ou o potencial aí de existir petróleo, que são as regiões mais próximas aqui, ó, do centro do Ártico aqui. Mas tem mais áreas que no entorno do litoral, quem se beneficia mais aí, ó, é a Rússia, por ter um litoral maior, né? Então a quantidade de áreas com probabilidade de encontrar gás natural e petróleo é a região russa. Como nós podemos observar aqui, ó, que corresponde aí, né, entre os países que circundam o Ártico, é a que mais vai se beneficiar. Também na produção aí, ó, de petróleo nessa região do Ártico aí, ó. A Rússia está em primeiro lugar aí, ó. Entre 1984 e 2016, nós observamos a diminuição aí, ó, da banquisa, ou seja, em 2016 a banquisa já estava bastante reduzida. Ao fundo podemos observar o litoral russo, aqui da Groenlândia, que pertence à Dinamarca, o Canadá aqui, e mais aqui assim está o Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Então, vários interesses numa região estratégica. Isso favorece não só a exploração, mas abre possibilidade agora para o tráfego também nessa região aí. Com a diminuição da banquisa, abre agora uma área alternativa também ao tráfego de navios, como nós podemos observar aqui. Ó. Esse novo percurso aqui, ó, essa passagem a Nordeste, ela vai reduzir a distância que antes era de mais de 20.700 quilômetros, utilizando aqui o canal de Suez para chegar à Europa, ele agora vai ter apenas 13.600 quilômetros. Então, ou seja, nós temos duas rotas alternativas, passando pelo canal do Panamá, lá na América Central, né, ou seja, os Estados Unidos, passando lá pelo canal do Panamá, ou pelo de Suez. E agora nós temos uma alternativa que é passando por aqui, né, no litoral russo, devido à diminuição das banquisas. A diminuição da banquisa permite não só a exploração dos recursos energéticos, como também a circulação de navios nessa região. Claro, isso vai causar problemas ambientais sérios. O tráfego de navios aumenta a poluição num ambiente frágil que é o Ártico. A exploração de petróleo da mesma forma. Ou seja, pode ocorrer vazamento em um ambiente frágil e dos impactos que podem ser causados ali. Conforme podemos observar nesse mapa, nós observamos que a Europa enfrenta vários problemas socioambientais, desde os ligados à questão da poluição emitida pela queima do carvão, como também da emissão de gás de efeito estufa liberado pela queima de combustíveis fósseis, né, através dos automóveis e também pelas indústrias. Há também derrames de produtos químicos nas áreas litorâneas causadas principalmente, né, por indústrias químicas e também vazamentos de petróleo, que é muito comum nessas regiões onde há o escoamento do petróleo. Mas nós vamos focar nesse exato momento na questão da chuva ácida. A chuva ácida está associada aí à questão da grande quantidade de gás carbônico. Então percebemos aqui, ó, que a chuva ácida, a alta contaminação dela se concentra aqui na área central da Europa, onde está mais escuro aqui. Ó. E nessa região mais clarinha, no entorno aqui, são as áreas com menor
contaminação. Mas lembrando que além dessas áreas centrais, tem outras também aqui, ó, no norte da Itália, nas regiões do Reino Unido, né, que são áreas aí com grande concentração industrial também, e aqui próximo da região do Mar Negro aqui, ó. Há uma grande quantidade de gás carbônico emitido na atmosfera, principalmente em países como a República Tcheca, a Polônia e a Alemanha. São os países com maior emissão de poluentes nessa região central da Europa. Consequentemente, essas poluições elas não ficam ali, ela é levada pelo vento para as regiões mais nórdicas da Europa, e aí países como Suécia, Dinamarca, Finlândia acabam sofrendo também as consequências da chuva ácida e da poluição que é originada em outros países. Muitas das vezes acaba levando até problemas diplomáticos entre esses países por questões da poluição. A precipitação das chuvas ácidas sobre regiões florestais pode acontecer o que nós podemos visualizar aí, ó, a desfolhagem, ou seja, praticamente toda a floresta sofre o impacto, levando muitas das vezes à morte dessas florestas. Ela começa a perder a folha pela quantidade de ácido, né? E com o tempo elas podem também deixar de existir e empobrecer o solo, levando também aí à infertilidade do solo. Nas áreas urbanas, a chuva ácida pode causar corrosão, como nós podemos observar aqui nas estátuas aqui, ó, observa que desconfigurou a estátua. E da mesma forma acontece com os portões de ferro, que acabam com o tempo sofrendo aí corrosões, né, ferrugem, devido à quantidade de ácido que tem nessa chuva. Outro problema socioambiental muito grave ocorreu nessa região do Sudeste Asiático, no Vietnã. O Vietnã ele faz fronteira ao norte com a China e a oeste com Laos, Tailândia e Camboja. E a leste ele faz fronteira aí com a área litorânea com o Mar da China. Essa região asiática foi onde ocorreu uma das maiores atrocidades da história humana. Nessa guerra foi empregada o uso do agente laranja sobre a população e a vegetação deste país. O agente laranja é um herbicida, uma mistura de dois herbicidas, 2,4-D e o 2,45-T. Foi usado como desfoliante pelo exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Ambos os constituintes do agente laranja, o 2,4-D, é vendido até hoje como um produto conhecido como o Tordon ou o mata-mato. O agente laranja foi utilizado na Guerra do Vietnã, ainda no período da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Essa guerra ocorreu entre 1961 e 1975, pela grande quantidade de perdas humanas de ambos os lados. Contrariamente do que poderia esperar, numa guerra desigual entre uma superpotência e um país pequeno da Ásia, o término da guerra não se deu com a vitória dos Estados Unidos. As tropas dos Estados Unidos retiraram-se do território vietnamita, que até então estava dividido entre Vietnã do Norte, apoiado pelos soviéticos, e o Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos. Com a retirada dos Estados Unidos, o Vietnã do Norte invadiu o Vietnã do Sul, vencendo o exército do Sul e unificando o território. Atualmente, o Vietnã ele é um país emergente, com uma taxa de pobreza inferior a 15%, e sua economia recuperada, alicerçada no comércio internacional. Diferentemente dos índices socioeconômicos do país, entretanto, muitas das florestas atingidas não conseguiram recuperar-se por completo, onde fica visível na biodiversidade que sofreu esse impacto direto. O solo também apresenta alto índice de contaminação. Bom, pessoal, então até a próxima aula nossa.